Boa tarde a todos. Meu nome é Francisco Doratiotto, sou professor aposentado da Universidade de Brasília, onde continuo atividades como orientador de doutorado no programa de pós-graduação em História. Fui professor durante vários anos de História das Relações Internacionais do Brasil, no Instituto Rio Branco, e, enfim, esta exposição de hoje eu vou buscar apresentar as características gerais da política exterior do Brasil até 1930. Tá? Vai ser necessariamente uma exposição com características gerais, né? Quer dizer, o período é extenso, para 1 hora de apresentação, que é o planejado, e quem desejar mais detalhes, né, como são características gerais, quem desejar mais detalhes, se aprofundar em algum tema, enfim, pode ver nesse livro que eu e o Antônio Carlos Lessa, do Instituto de Relações Internacionais da UNB, lançamos este ano, sobre exatamente a história das relações internacionais do Brasil. Tá? Na verdade, a exposição vai... a ideia é chegar até 30, mas, na verdade, com maior detalhamento, embora numa visão panorâmica, mas com uma reflexão maior, até o período de Rio Branco, até 1912. O período de 12 a 30 vai merecer algumas referências no final, porque é um período bastante estudado, né? E, enfim, em que podemos dar uma compactada extra, vamos dizer assim. Tá? Então, a ideia é essa. Olha, em história existe sempre a questão do corte cronológico, como escolher, né? Onde começa e onde acaba. Então, por que foi escolhido 1808 e por que foi como data inicial e por que 1930, né? Então, como data inicial 1808, porque, assim, classicamente, em termos clássicos, é o início do processo de independência, né? Quase todos os historiadores começam o processo de independência em 1808, chega o governo português, a família real, o governo português ao Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, e instala-se, então, o reino português, a capital do Império Português, no Rio de Janeiro. Né? E também tem fim o monopólio comercial, que é uma das características centrais do sistema colonial. Né? Então, com a abertura dos portos às nações amigas, o fim do sistema do monopólio comercial, nós podemos caracterizar como um fim do período colonial em si. Agora, haveria outros cortes possíveis. Se nós pegarmos, por exemplo, na parte institucional, poderíamos, em lugar de 1808, eleger 1815, por exemplo, quando da elevação do Brasil à condição de Reino Unido, o próprio ano de 1822, né? E se fôssemos pensar, por exemplo, em termos econômicos, há aqueles que defendem que existe um Brasil, né, a partir do século XVIII, com a mineração e com um sistema de comércio, de trocas comerciais, já, aspas, nacional. Quer dizer o seguinte: vem mantimentos de São Paulo, vem do Rio Grande do Sul, vem mão de obra do Nordeste, etc. Mas, enfim, nós vamos ficar com o corte de 1808 e vamos até 1930, né? Por que 1808? Não é porque 1808 é a abertura dos portos às nações amigas e a chegada da corte ao Rio de Janeiro. E em abril de 1808 tem a revogação da proibição da fabricação de manufaturas no Brasil, que era um ato do século XVIII. Né? Em 1815, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido a Portugal e a Algarves, e em 1822, para aqueles que fazem o corte formal institucional em 1822, existem duas possibilidades, inclusive. Né? A gente pode... A nossa data
oficial é 7 de setembro, o nosso feriado é 7 de setembro, mas é mais por uma questão simbólica, né? Quer dizer, que é quando Dom Pedro recebe a ordem de voltar para Portugal e está em São Paulo, às margens do Ipiranga, e, enfim, tem a frase independência ou morte. Mas em 6 de agosto, no mês anterior, em 6 de agosto, tem o Manifesto às Nações Amigas. Né? O Manifesto às Nações Amigas é o comunicado às potências estrangeiras, né? Especialmente a Grã-Bretanha, a França e a Áustria, que o Brasil buscava autonomia política. Tem um trecho da carta do manifesto, né? Um trecho do manifesto, que Dom Pedro fala assim: cumpre-me expor-lhes a série de fatos emotivos que me têm obrigado a anuir à vontade geral do Brasil, e proclama à face do universo a sua independência política. Então, mesmo o corte cronológico em 1822, enfim, há opções. Bom, a primeira observação que eu quero fazer, o primeiro corte que nós vamos trabalhar, né, o subcorte, o grande corte é o Império, no primeiro momento, né, 1822 a 89, e o segundo, a República de 89 a 30, sendo que na República nós temos a República da Espada e depois a República Oligárquica. Né? E no caso do Império, nós temos o primeiro reinado, o período regencial, e o segundo reinado, que é o apogeu da política externa brasileira. Né? Então, no primeiro reinado, quer dizer, primeiro uma observação que eu creio ser importante sobre uma característica, um contraste, né, entre a independência brasileira dos países vizinhos. Né? Os países vizinhos ficaram independentes antes do Brasil, e, no caso brasileiro, nos países vizinhos, não houve uma revolução social, mas houve uma revolução política. Quer dizer, Argentina, Chile, América Central, eles fizeram uma independência rompendo um regime de governo. Eles não apenas se declararam independentes, mas eles se declararam república. Foi uma revolução radical. Né? Quer dizer, eles tiveram que construir instituições do zero e, inclusive, um discurso legitimador também do zero. Quer dizer, qual era a legitimidade do governo anterior? Né? Vinha do absolutismo real, vinha da questão do poder hereditário, da vontade divina, etc. E eles tiveram construído do zero. Então, eles partiram com instituições novas, tiveram que construir um sistema institucional, jurídico, legitimar o poder e construir também uma burocracia. No caso do Brasil, não. Né? Quando existe a independência, o Brasil era um Reino Unido a Portugal. Né? Quer dizer, o Brasil tinha ministro da Fazenda, tinha uma burocracia que tinha vindo lá em 1808, ficado no Rio de Janeiro, uma burocracia no sentido weberiano do termo, né? Quer dizer, de funcionários dedicados ao Estado, e que ficaram aqui quando o Dom João foi embora para Portugal, porque não havia mais lugar para boa parte deles, não havia mais lugar em Portugal. Então, existia um governo no Brasil quando foi declarada a independência. E não houve uma revolução política, quer dizer, o Brasil estava inserido no sistema monárquico, continuou uma monarquia, e mais ainda, na mesma Casa Real, e mais ainda, com o mesmo príncipe regente, que era o príncipe que governava o país antes de 7 de setembro, se torna o rei. Então, existe, quando da independência do Brasil, existe uma burocracia, né, mínima, operacional, que permitia a um Estado que estava nascendo ter eficiência, né? Quer dizer, alguma eficiência. Tinha tropas, podia contratar mercenários, no caso da Marinha, por exemplo, e podia, portanto, e tinha legitimidade, quer dizer. Então, isso vai facilitar, de um lado, a manutenção da integridade territorial do país, que vai ser uma das preocupações dessa elite que faz o processo de independência, né? E vai, por outro lado,
facilitar também o processo de reconhecimento da independência, né? Quer dizer, a preocupação central de Dom Pedro I era o reconhecimento da independência, porque ele estava interessado não só na independência do Brasil, no reconhecimento, mas na manutenção, né, dos Braganças, da Casa Real dos Braganças, no poder no Brasil, em Portugal, que passava por uma revolução liberal, e, para tanto, ele tinha que ter o reconhecimento das demais nações europeias, né, das outras monarquias. Muito bem. E, por outro lado, na dimensão externa, né, tem a Grã-Bretanha, o Reino Unido, a Inglaterra, para manter o, o que normalmente se fala, né, a Inglaterra, mas é mais que a Inglaterra, mas tem a Inglaterra interessada na independência dos países da América Latina, né? Ela já tinha reconhecido a independência de outros países, por exemplo. Mas a Inglaterra, o interesse dela em relação ao Brasil, ela tinha interesse em reconhecer a independência, era de manter os privilégios comerciais que ela tinha alcançado em 1810, né, em que ela obteve tarifas, acesso ao mercado consumidor interno e outras vantagens, e com tarifas que eram superiores aos produtos, com tarifas melhores, né, que eram inferiores à taxa de importação a mesmo a mercadorias portuguesas, por exemplo, né? E, ademais, os portos brasileiros eram um ponto de parada também para o comércio com a Ásia, para a navegação pelo Atlântico Sul, e, enfim, para a expansão, né? Então, existe a grande potência da época interessada na independência do Brasil e o interesse de Dom Pedro I em obter esse reconhecimento. Reconhecimento esse, né, que também interessava a elite, que era exportadora e comprava manufaturados da Grã-Bretanha, mas que, por outro lado, não era uma necessidade urgente na perspectiva de um membro dessa elite, um membro, assim, com uma visão mais avançada que a própria elite, que era José Bonifácio, né? José Bonifácio, que vai estar à frente dos negócios estrangeiros no início do primeiro reinado, ele não via urgência em obter o reconhecimento da independência, porque acreditava que interessava mais o reconhecimento por parte dos países europeus, eles tinham mais urgência do que o próprio Brasil. Só que José Bonifácio pensava já em termos, né, à frente da sua época, em termos nacionais, enquanto que a elite, por sua vez, pensava nos seus interesses imediatos. Então, por exemplo, José Bonifácio era a favor da reforma agrária, questionava a escravidão, enquanto que essa elite era latifundiária e escravocrata, por exemplo. Né? E no caso de Dom Pedro I ele tem uma visão dinástica, né, dos interesses da política externa brasileira, de como preservar os interesses da dinastia dos Braganças. Então, esse projeto, vamos dizer assim, modernizador, né, de José Bonifácio, ele vai fracassar. José Bonifácio cai do governo e, portanto, a política externa de Dom Pedro I vai ser uma política dinástica com objetivos e com uma lógica herdada da geopolítica portuguesa, né? Quer dizer, a geopolítica portuguesa estava muito tinha uma visão, por exemplo, de que as fronteiras tinham que ser tinha que se alcançar limites físicos para a fronteira, né? Então, rios, montanhas, etc., que era uma forma de defesa. E desde o período colonial, você tem a penetração portuguesa para além dos limites de Tordesilhas, enfim, e aí isso vai ser legalizado com tratados internacionais, e para o sul, né? O objetivo da diplomacia portuguesa era alcançar o Rio da Prata, o que foi alcançado quando Dom João VI chega ao Brasil e acaba incorporando a Banda Oriental como província da Cisplatina. No processo de independência, a província da Cisplatina vai se incorporar vai solicitar adesão, né,
vai apoiar a independência e solicitar adesão ao Império. Na verdade, a província da Cisplatina é o que seria a Câmara Municipal de Montevidéu, né? A principal cidade. Então, a obtenção do reconhecimento foi objetivo prioritário de Dom Pedro, e esse objetivo teve um alto custo político e financeiro, né? Quer dizer, Portugal resistiu em reconhecer a independência do Brasil. E Portugal resistiu em reconhecer a independência do Brasil porque o Brasil era importante, né, comercialmente para Portugal. Então, por exemplo, não era só a questão do comércio, mas se você tinha a burocracia portuguesa que vivia em função de existir o Brasil. Né? Então, notários, agentes de comércio, etc. Né? Então, Portugal vai resistir, mas ele não tem condições políticas e militares de manter a resistência. A condição política é a pressão, o interesse inglês no reconhecimento da independência. E a Inglaterra necessitava que Portugal reconhecesse a independência devido ao fato de que, primeiro, eles eram países aliados, né? Era a mais antiga aliança política existente na Europa, né? Vem do século XVII. Por outro lado, dentro da nova realidade europeia, na década pós-Napoleão Bonaparte, a Santa Aliança, dentro da Santa Aliança, quer dizer, a Inglaterra era o único país que verdadeiramente tinha interesses comerciais na América, né, que tinha comércio com a América. Outros países, como a Áustria, por exemplo, o Império Austríaco, não tinham interesses comerciais, então eles podiam apoiar Portugal na resistência a essa independência. Então, Portugal conseguiu resistir politicamente um tempo, graças ao apoio do resto da Santa Aliança, mas a Inglaterra, por sua vez, não podia tinha que manter um equilíbrio nas relações com a Santa Aliança, embora seus interesses comerciais fossem muito mais amplos, né? E os seus interesses políticos de organização política fossem muito distintos, né, dos países da Santa Aliança. Ora, então, a Inglaterra necessitava que Portugal reconhecesse. Portugal, politicamente, tenta resistir, mas Portugal, militarmente, não tem como resistir ao processo de independência do Brasil. Quer dizer, Portugal não tinha condições militares de reverter a independência. Lembrando que a independência não é um processo pacífico, né, do jeito que parte da historiografia apresentou no passado, né? Nós sabemos, por exemplo, as províncias do norte do Brasil, Portugal estava muito mais próximo de Belém, ou do norte do Brasil, do que o Rio de Janeiro, né? Mais próximo geograficamente, as relações comerciais eram mais estreitas no norte com Portugal, com Lisboa, do que o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era um polo distante em relação ao norte. Então, graças ao fato que eu ressaltei antes, de existir no Rio de Janeiro um Estado minimamente organizado, com capacidade de mobilizar recursos, né, militares. O norte do Brasil, a independência do norte do Brasil, é resultado de uma opção estratégica, né, do governo do Rio de Janeiro de se impor militarmente. Então, nós temos no norte do país guerras de independência, em que os portugueses vão ser derrotados em diferentes momentos, e que tem que voltar para Portugal. Então, Portugal não tinha recursos militares, né, sem o apoio inglês, de pegar e reverter essa realidade. Então, em 1825, Portugal acaba aceitando reconhecer a independência do Brasil. Normalmente, nós vemos descrições, né, mais simples sobre o processo de independência, dizendo o seguinte: não, o Brasil pagou 2 milhões, e pagou, né, 2 milhões de libras esterlinas a Portugal, fez uma série de concessões, como se Portugal fosse o grande vitorioso, né, nesse processo de reconhecimento, mas Portugal também resistiu até o último minuto. Para vocês terem uma ideia, o governo imperial, por exemplo, subornou membros do Ministério dos Negócios Estrangeiros português para acelerar o processo, para facilitar o processo de reconhecimento, né? Então, em 1825, Portugal reconhece a independência e, ao reconhecer a independência, aí abre para outros países, né?
Antes de Portugal reconhecer a independência, os Estados Unidos reconheceram em 1824. Né? Até pouco tempo atrás, a historiografia apresentava, e eu mesmo dei aulas nesse sentido também, né? Sempre apresentou os Estados Unidos como o primeiro país a reconhecer, mas veja, em 1824, quando 2 anos depois da proclamação formal, né? Mas pesquisas recentes, né, indicam que, na verdade, o primeiro país foi as Províncias Unidas do Rio da Prata, que em 1823 mandaram um enviado especial ao Rio de Janeiro com missão de negociar vários temas, inclusive a banda oriental, né, a Cisplatina, e reconhecendo, portanto, a independência da existência do Império do Brasil. Né? Enfim, esse processo de reconhecimento, no caso inglês, né, a Inglaterra utilizou o processo de reconhecimento para atingir vários objetivos, na verdade. Manteve a sua ascensão política no Brasil Império, manteve privilégios comerciais, né, de taxas de importação de seus produtos de 15%, e assinou, né, em 1826, um tratado que se manteve sigiloso durante uns 2 anos, de abolição do tráfico negreiro. Né? Quando os países, as outras potências europeias vieram negociar depois dos ingleses, também pediram as mesmas isenções. No final de contas, o parlamento brasileiro acabou votando essa taxa para todos os países, né, que viessem a reconhecer a independência. Isso é importante porque os estados nessa época, né, a maior fonte de arrecadação, principalmente os novos estados da América Latina, era as taxas alfandegárias, né? Não existiam impostos como nós conhecemos hoje, né? Imposto de renda, existiam impostos sobre propriedades municipais de cada município. Enfim, a maior fonte de renda de um estado era sobre o seu comércio exterior. Na medida em que você tem taxas de importação muito baixas, a renda também era muito baixa. E, ao mesmo tempo, o Império do Brasil nasce com uma dívida externa, né, que é a dívida decorrente de emprestar dinheiro em Londres para pagar os 2 milhões de libras para o governo português. Né? Então, o, 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 essa realidade causa algum descontentamento, mas o descontentamento maior no processo de independência vai ser na questão dos tratados, né, que Dom Pedro aceita, né, assina o fim da abolição do tráfico negreiro, quando a mão de obra de escravizados, né, era a base do poder econômico desses grandes proprietários da região sudeste, Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba do Sul, né, do café que está se expandindo, enfim, de Minas Gerais. Os escravizados eram a base do trabalho que eles utilizavam. E de mais a mais, no tráfico negreiro, havia grandes interesses comerciais, né? Capital envolvido no Rio de Janeiro, famílias tradicionais que faziam o tráfico negreiro, que tinham representantes do outro lado do Atlântico, né? Enfim. Então, de um lado, Dom Pedro causa o governo português causa o governo português, né? O governo do português, Dom Pedro I, como não, né? Nasceu em Portugal, mas o governo de Dom Pedro, que era controlado por portugueses, isso sim, que viviam no Brasil, né? Que tinham ficado no Brasil, parte deles porque não podiam voltar para Portugal, já que os seus lugares estavam ocupados na burocracia governamental. Então, o descontentamento com a questão do tráfico negreiro, mas também com o absolutismo, né, que Dom Pedro vai se isolando dos brasileiros e se cercando, basicamente, dos portugueses que aqui ficaram. E, por outro lado, um objetivo comum a Dom Pedro, por parte dessas elites, né, era a questão da manutenção da unidade territorial. Né? Quer dizer, Dom Pedro tinha enfrentado e sufocado a Confederação do Equador, por exemplo.
Mas no sul, a província da Cisplatina, Buenos Aires, o Poder Legislativo de Buenos Aires declarou incorporada as províncias, a província da Cisplatina para o Brasil, a banda oriental, né, para as Províncias Unidas, reincorporada, vamos dizer assim, às Províncias Unidas, porque, afinal, no período colonial, o vice-reino do Rio da Prata, Montevidéu, estava ali submetido ao vice-rei. E quando faz isso, Dom Pedro declara guerra a Buenos Aires, responde com uma declaração de guerra. Né? E essa guerra foi travada, foi uma guerra desastrosa, desastrosa no plano militar, a incompetência dos comandantes que Dom Pedro nomeou foram, foram muito graves, a incompetência foi muito grave no encaminhamento dos combates, e as forças brasileiras ficaram restritas a Montevidéu e a colônia do Sacramento. Né? E o interior do que hoje é o Uruguai ficou sob controle das tropas de Buenos Aires e daqueles do interior, os fazendeiros locais que aderiram a esse processo. Né? Isso de um lado. Teve os gastos de manutenção dessa tropa. E, de outro lado, Buenos Aires licenciou corsários no Atlântico Sul para atacarem os navios brasileiros. Então, o comércio brasileiro, comércio externo, que interessava a elite, né, esse comércio foi gravemente atingido e, portanto, os interesses da elite. Então, Dom Pedro foi perdendo todas as suas bases de apoio, até que em 1831, né, ele foi obrigado a abdicar ao trono, né, a sair do país. Né? Existe o significado dessa... Houve uma revolução, uma rebelião popular no Rio de Janeiro, inclusive tropas do exército aderiram a essa rebelião, o que, por sua vez, vai criar por parte da elite, dos governantes do Império do Brasil, uma desconfiança em relação a um exército forte, por falta exatamente dessa disciplina, dessa rebelião contra o governo, certo? Isso vai ser nos anos 30, 40, 50, em debates no parlamento, vez ou outra aparece essa referência. Isso explica, em parte, não totalmente, porque lá no início da Guerra do Paraguai, o Brasil tinha um exército diminuto, né? E foi pego de surpresa. Não é a única explicação, mas também é a raiz da explicação, né? A origem histórica. Então, houve uma rebelião popular no Rio de Janeiro, e Dom Pedro teve que, na prática, quase fugir do país, né? Fugir da cidade, né? Tem uma descrição sobre a partida de Dom Pedro I, em que Dom Pedro II, vai ser o príncipe herdeiro, né, que é o príncipe herdeiro com 5 anos de idade, é acordado de madrugada para se despedir do pai. E a partida do pai foi de tal forma, rápida, pressionada pelas circunstâncias, que ele não teve tempo de se despedir fisicamente do filho. Então, a descrição é que Dom Pedro está num barco, rumo ao navio que está ao largo, e o futuro Dom Pedro II, né, vê ele de longe se despedindo com a mão. Tal. Então, quer dizer, isso não é uma abdicação, né, pensada, desejada, mas sim forçada e quase uma fuga, né, dessa realidade. Mas com a queda de Dom Pedro I, você, em termos de política externa, vai começar um novo momento, né? Nós temos, em 1831, de um lado, a desvinculação da política externa brasileira da política dinástica, né? A política externa deixa de ser dinástica, em favor da dinastia dos Braganças, e passa a ser uma política nacional, certo? E, de outro lado, 1831 também significa o momento em que o Brasil passa a ser governado efetivamente por brasileiros. Até então, eram portugueses. Dom Pedro era português de nascimento e boa parte do ministério à sua volta, o último ministério principalmente, era de portugueses. Né? Dom Pedro, o príncipe herdeiro tem 5 anos, não tem idade para assumir, então, pela Constituição, nós temos o período regencial. O período regencial tem uma série de rebeliões, né, todos
conhecem, a mais longa foi a Farroupilha, né? Começou em 1835 e acabou em 1845, mas teve uma série de rebeliões que, na verdade, foi uma característica da época na história da América do Sul. Quer dizer, existiam dois projetos de Estado na época, não só no Brasil, né, mas na Argentina, enfim, no Chile até 1838, nos Andes, né, que era o seguinte: existia um projeto de descentralização, de construção de estados nacionais descentralizados com ampla autonomia das províncias. Existia um outro projeto, feito basicamente por aqueles que fizeram a independência, e normalmente são, no caso de Buenos Aires, por exemplo, mas outras colônias também, são os comerciantes, né, que tinham a ganhar com o comércio direto com a potência hegemônica, com o grande comprador, que era o Reino Unido, né? Então, que tinha interesse em acesso direto ao mercado externo, eliminando o intermediário, quer na exportação, quer na importação, né, evitando taxas, etc. Então, essa burguesia mercantil, às vezes aliadas com alguns setores e proprietários de terra, tinham interesse num Estado centralizado, porque significaria a construção de mercados nacionais consumidores. E as elites provinciais, que passam a ser conhecidas como, em termos políticos, como federalistas, né, se tornam, querem um poder descentralizado. Aí tem que tomar um cuidado, certo? Pensando com a nossa lógica política de hoje, etc., principalmente na América Latina, que vivenciou ditaduras em tempos não recentes, né, ainda nas últimas décadas do século passado, do século XX, a ideia de centralização política sempre é associada com ideia de ditadura, de totalitarismo. Autoritarismo tem uma percepção, vamos dizer assim, negativa em termos políticos, né? Por outro lado, a ideia de descentralização, a ideia que cada região sabe melhor de si do que um poder central distante, é uma ideia sempre simpática e defendida, né? O Brasil é um Estado federal, por exemplo. Mas não se deve confundir isso com o que está acontecendo lá no início do século XIX. É que em português a gente classifica as províncias no interior de federalistas, né? Aí a gente associa pensamento federalista com a filosofia política federalista. Mas a classificação, na verdade, em espanhol, é federales. Federales porque querem a descentralização, mas não porque defendem um sistema federalista. Na verdade, são elites no interior, no caso argentino, que é importante para o Brasil no processo todo o século XIX, são elites do interior que têm a concorrência com um produto estrangeiro. É o fabricante de poncho, por exemplo, que quer manter o mercado interno consumidor, e se houver um mercado nacional, um produto inglês, por exemplo, têxtil, ou de outras origens, pode chegar mais barato. Isso de um lado. De outro lado, as elites regionais que dominavam as populações locais não queriam um poder forte acima delas, porque a sua capacidade de domínio e de se apropriar do excedente econômico gerado pela economia local seria reduzido ou controlado por um poder central, que teria impostos nacionais. Então, na verdade, nesse momento histórico, essas elites do interior não representam um avanço político no sentido de combate, de descentralização, mas sim, elas buscam, em nome da descentralização, manter os seus privilégios locais e as suas formas de dominação. De certa forma, o período regencial, é daí as revoltas do interior contra a capital, das províncias contra a capital. Isso nós estamos falando da década de 1820 e 30, tá? 40. No caso do Brasil, portanto, as revoluções regenciais, em grande parte, têm esse caráter, quer dizer, as elites locais se levantam contra o poder central.
por motivos econômicos. Às vezes, há também, né, demandas sociais, mas predominantemente é o interesse da elite. Só que o Brasil tem uma característica, de novo, né, diferente dos outros países. A característica é que as capitais provinciais estão de frente para o mar. E existia um poder central, mínimo, o Estado organizado, com marinha, com um pequeno exército. Então tem essa rebelião, chega, o porto é bloqueado, normalmente, e a revolução, a rebelião, a revolta é sufocada. Isso só não foi possível no caso da Revolução da Farroupilha, exatamente porque a Farroupilha não tem essa característica, né? A Farroupilha, o interior gaúcho, faz fronteira com a Argentina, faz fronteira com o Uruguai, né? Que se tornou país independente em 1828, devido à derrota das tropas brasileiras e da intervenção inglesa, como se sabe. Então, esse período regencial foi um período instável e o Estado Nacional não estava ainda, o Estado monárquico não estava definido como um Estado monárquico centralizado. Então, de um lado, faltava uma definição política para exercer uma política externa. E não existia um Estado definido, organizado. Qual era o objetivo que você poderia definir de política externa se não havia um processo decisório, etc., e interesses, aspas, nacionais, e não apenas da região sudeste. E, de outro lado, porque não havia recursos materiais, quer dizer, fazer política externa exige recursos, né? Então, como consequência, o período regencial foi um período de política externa reativa, quer dizer, teve uma guerra civil no Uruguai, você mantinha uma posição reativa em relação ao que estava acontecendo. Enquanto Buenos Aires, que tinha um ditador forte, Juan Manuel de Rosas, tinha uma política ativa no Uruguai de apoio a uma das facções, que é a facção dos chamados blancos, que são os fazendeiros do interior de Buenos Aires. Quanto ao pessoal, comerciantes de Montevidéu, por sua vez, tinham interesses no livre comércio, tinham interesses em manter relações com a Europa, ao contrário do protecionismo de Rosas, o ditador argentino, que apoiava os blancos do interior. Então, quer dizer, o Império, por outro lado, esses colorados que eram a favor do livre comércio, tinham contatos com a Farroupilha, com os rebeldes Farroupilha. Então, o governo central do Rio de Janeiro ficava numa posição reativa, quer dizer, tinha que reagir de uma forma, não podia ser a favor dos blancos, não tinha condições de apoiar os colorados, por outro lado, os colorados mantinham relações com os farroupilhas, enfim. Toda essa situação, ainda assim, né, o período regencial conseguiu responder de forma reativa e preservar, pelo menos no plano jurídico, direitos brasileiros. Então, por exemplo, a penetração europeia, inglesa, holandesa e francesa no norte da América do Sul, que hoje são as Guianas, ingleses e franceses tentavam alcançar o vale do rio Amazonas, penetrar no interior, chegar até a margem do Amazonas, porque não se conhecia ainda direito o interior, né? Para acesso a comércio, terras, riquezas em potencial, e os governos do período regencial conseguiram, juridicamente, fizeram protestos, etc., garantir os direitos do Império, e que mais tarde essa postura deles vai ser fundamental nos processos de negociação para dizer que esses territórios eram brasileiros, né? Como se sabe, o período regencial é toda essa instabilidade, essa luta intra-elites, essas elites se deram conta que, ao lutarem, elas promoviam um risco social, e o risco social era uma sublevação dos escravizados, que elas desejavam manter os seus privilégios com esse trabalho, e, de outro lado, com o surgimento de um poder político forte no Sul, né, que era Rosas, na Confederação Argentina, em Buenos Aires, que havia uma ameaça externa, né, à manutenção da integridade territorial, quer dizer, o sul do Brasil poderia, a província do Rio Grande do Sul poderia
ser bem-sucedida na sua secessão, a República da Farroupilha, ou Rosas poderia se expandir para o sul. Então, os riscos dessa instabilidade política eram grandes, e eles chegaram a um acordo entre elites para estabilizar a situação, e aí tem a maioridade antecipada de Dom Pedro II. Né? A maioridade antecipada de Dom Pedro II é fruto de uma negociação política entre os partidos que surgiram, o Partido no final da década de 30, o Conservador, e o Partido Liberal descentralizador e o Partido Conservador centralizador, em síntese, muito simplificadamente. Né? E na década de 1840 vai ser construído, portanto, o Estado monárquico centralizado, né? E parlamentarista. Esse Estado centralizado e parlamentarista, no plano político, traz, né, estabilidade política. Ele coincide também com uma fase econômica do início de uma prosperidade econômica com a exportação de café. Né? O café, desde 1838, se eu não me engano, tornou-se o produto de maior exportação por parte do Brasil. Né? E gerou riquezas, a modernização da região sudeste, e gerou recursos para o poder central. Então, o poder central, ao contrário do período regencial, passa a ter um Estado definido, que é o Estado monárquico centralizado, e recursos para fazer política externa. Né? E aí vem uma das as características, na década de 40, são construídas as características da política externa do Império, de todo o Império, e que vai repercutir no século XX. Né? Em relação à grande potência, que é a Inglaterra, busca-se autonomia. Né? Busca-se autonomia, mas não é uma autonomia pensada, em que nas décadas seguintes, a gente vai ver isso, existe uma resistência do poder central brasileiro em relação a certas demandas do poder da Inglaterra, mas, por outro lado, os governantes do Império têm uma percepção de qual é o poder nacional e de que, afinal de contas, existem limites desse enfrentamento. Né? Embora, lá em 1863, tenha havido o rompimento de relações diplomáticas entre o Brasil e o Reino Unido, né? Que é a questão Christie. Então, existe uma busca de autonomia. A busca de autonomia, aumento da autonomia nacional, significa a redução dos privilégios comerciais das potências estrangeiras que tinham nos tratados de reconhecimento da independência lá da década de 20, eles tinham obtido, e que estão vencendo. Normalmente eram 10, 15 anos de... Então, o Império, o governo denuncia esses acordos, né? E em 1844 denuncia o acordo com a Inglaterra, o que é motivo de uma tensão muito forte, não vou entrar em detalhes aqui porque não dá tempo, como consequência, tem a Tarifa Alves Branco de 1844, que tem como objetivo central, né, há um debate, vamos dizer assim, há leituras que dizem que era uma tarifa que buscava proteger as manufaturas nacionais, um protecionismo industrial, etc., seria o maior objetivo. Não, essa é uma consequência, né? Que vai ser muito tímida, evidentemente, porque como é que vai industrializar o Brasil se você, primeiro, não tinha capital nacional, e, segundo, não tinha mercado interno consumidor? Quer dizer, mais de um terço da população era de escravizados. Depois, os não escravizados, a maior parte era de pobres e miseráveis. Como você vai promover uma industrialização sem mercado consumidor e sem capital? Então, quer dizer, não é a questão de ter proteção ou não que não causa a industrialização, e sim outros motivos. Né? Então, o objetivo central, na verdade, era aumentar a arrecadação. Como eu disse lá atrás, era necessário, né? O Tesouro Nacional ele se obtinha recursos basicamente na aduana, né, no comércio exterior. Então, tem a Tarifa Alves Branco, que vai causar uma forte tensão com a Inglaterra, que vai retaliar, por sua vez, aumentando as pressões sobre o Império, no sentido de cumprir o fim do tráfico negreiro, né, que não tinha sido assinado em 1826, não tinha sido cumprido. Em 1831 tinha sido feito um regulamento, os governos regenciais não implementaram o fim do tráfico negreiro,
certo? Na verdade, não implementaram porque eles não tinham condições de implementar, né? Quer dizer, não havia meios, o governo central era fraco, enfrentava essas rebeliões. E, por outro lado, as autoridades locais, que eram as encarregadas, né, as autoridades provinciais e locais, que eram encarregadas de implementar a lei, quer dizer, os navios chegavam à praia, não chegavam no Rio de Janeiro, no porto do Rio de Janeiro. Então, e no litoral brasileiro, no extenso litoral brasileiro. Né? Essas autoridades locais, elas eram elas mesmas, muitas vezes, escravagistas, então não tinham interesse em combater o tráfico negreiro, né, o tráfico de escravizados. E, como consequência, mesmo na década de 1840, continuava existindo o contrabando vindo da África de pessoas escravizadas. E, na percepção do governo inglês, isso se dava por má-fé do governo central brasileiro, de um lado. Mas a pressão aumenta contra esse tráfico exatamente a partir do fim da tarifa Alves Branco. Né? O fato concreto é que a questão só vai terminar em 1851, com a Lei Eusébio de Queiroz, quando o governo central do Império era um governo forte, realmente. Né? Quer dizer, tinha instituições sólidas, arrecadação, enfim, conseguia exercer o poder político no território nacional, ou em parte, pelo menos na parte habitada do território nacional, ou mais habitada, vamos dizer assim, né? Muito bem. E em relação à outra potência, os Estados Unidos, né, também vai ter uma falta de cordialidade nas relações, porque os Estados Unidos sempre viram o império é, como uma ave rara no continente, né? Uma extensão de uma monarquia europeia, de uma casa real europeia, na verdade, a Casa dos Bragança, no continente, e nunca confiou muito. Então, até a Guerra do Paraguai, inclusive, né, até 1870, as relações do Brasil com os Estados Unidos, do Império do Brasil com os Estados Unidos, foram tensas em diferentes momentos. No caso da Guerra do Paraguai, os Estados Unidos apoiaram politicamente, eram claramente simpáticos ao Paraguai. Né? Então, em relação às grandes, o Segundo Reinado constrói uma política de autonomia. Em relação às fronteiras, né, no final da década de 1840, são estabelecidos os dois, vamos dizer assim, pilares da política em relação aos países vizinhos. Né? Uma é a questão de fronteira, um pilar, e o critério é criado estabelecido o critério do Utipocidetes, porque até então, como é que vai se definir uma fronteira, né? Quer dizer, as fronteiras coloniais tinham sido mudadas, havia grandes vazios quanto à ocupação por cidadãos brancos, e não as populações originárias, né? Quer dizer, então, de quem é esse território, certo? E aí, o critério adotado no final da década de 1840 vai ser o Utipocidetes, quer dizer, a terra é de quem nela está e desenvolveu a ocupação, né? E na falta disso, aí sim se recorre a títulos coloniais, né? E, de outro lado, vai ser estabelecida uma política de contenção de Buenos Aires. E eu não posso entrar em muitos detalhes, eu sugiro, quem tiver muito interesse, o nosso livro aí sobre de História das Relações Internacionais do Brasil, a gente estende aí os comentários e análise sobre isso, mas, fundamentalmente, para a elite do Império era fundamental a manutenção da integridade territorial do Brasil, isso de um lado. E, de outro lado, né, a elite que está governando, evidentemente, a manutenção do Estado monárquico. Os projetos republicanos tinham sido derrotados, no caso da Confederação do Equador, por exemplo, e a secessão do Rio Grande do Sul tinha sido negociado, né, em 1845, com a Paz do Concho Verde. Quando teve a maioridade de Dom Pedro e se percebeu que a Confederação Argentina, Buenos Aires, a ditadura de Rosas estava muito forte, tinha uma guerra civil no Uruguai desde 1838, que só termina em 1850, em que os blancos, apoiados por Rosas, dominavam quase todo o Uruguai, menos Montevidéu. Né? Essa elite se deu conta de que havia, na percepção dela, uma ameaça de uma Argentina forte no sul, poderia se construir uma ameaça para o Império. Né? Então, de um lado, poderia se construir uma ameaça pelo seguinte: no plano do discurso,
em vários momentos no parlamento, etc., o império, a justificativa para o Brasil se manter uma monarquia era sempre a comparação com os países vizinhos. O que está acontecendo nos países vizinhos? Aí era guerra civil, levantes na Argentina, guerra civil no Uruguai, na Bolívia, golpes de Estado. Então, as repúblicas eram apresentadas como fator de instabilidade política, enquanto que a monarquia seria um sistema mais estável. Ora, se surgisse uma república ao sul, né, a República Argentina, forte, que incorporasse o território do que era o antigo vice-reino do Rio da Prata, que era o que é o Uruguai hoje, o Paraguai, a Bolívia, toda a Argentina, e ainda um pedacinho lá do deserto do Atacama, né? Se tudo isso fosse uma república, ela bem-sucedida, ela se tornaria inevitavelmente um exemplo para movimentos republicanos que estavam quase extintos dentro do Brasil. Isso de um lado, do lado do discurso da legitimidade da existência de uma monarquia. De outro lado, existiu a preocupação concreta das elites governantes, que era manter a integridade territorial do país, né? Ora, para manter a integridade territorial do país, o comércio com a província de Mato Grosso era feito pela navegação de rios do interior, né, da bacia hidrográfica do Rio da Prata. Quer dizer, partia-se do Rio de Janeiro, penetrava-se no Rio da Prata, que é um estuário, na verdade, né? Aí navega-se pelo Rio Paraná, rio acima, e aí você pode navegar e pegar o Rio Paraguai, vai chegar em Mato Grosso, ou navegar pelo Paraná e chegar em hoje, oeste paulista, ou sul de Goiás, por exemplo. Quer dizer, não que não existisse contato, por exemplo, terrestre de Mato Grosso com o Rio de Janeiro, ou até comércio através de rios com o norte do país, mas era muito demorado, as coisas demoravam meses para se chegar, e eram picadas no meio do mato, né? Quer dizer, não havia como transportar volumes de grande quantidade de produtos, etc. A forma mais prática era a navegação que durava em torno de um mês, né? Ora, se esse rio, o que permitia essa navegação? O fato que esses rios não pertenciam a um país só. O Rio Paraná tinha, de um lado, o Rio Uruguai, por exemplo, que também era importante para você chegar ao oeste do Rio Grande do Sul, tinha o Uruguai e a Argentina, né? O Rio Paraná tinha o Paraguai e a Argentina, né? O próprio Rio Paraguai era internacional, porque, enfim, passava pelo Paraguai, evidentemente. Então, se houvesse um país só, a Argentina, todos esses rios seriam nacionais, e o acesso a Mato Grosso se tornaria dependente de uma autorização de Buenos Aires. Então, não interessava essa grande Argentina, que poderia ser um polo também, de novo, sobre o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, né? Então, é criada uma política de contenção de Buenos Aires. Essa política de contenção de Buenos Aires, da burguesia mercantil de Buenos Aires, da dinâmica cidade de Buenos Aires, é feita pensando na existência, na continuidade da existência de dois estados, a República Oriental do Uruguai e a República do Paraguai. Esses dois estados davam, de um lado, o caráter internacional para os rios, evitavam a expansão da Confederação Argentina de Rosas, e, além disso, a partir dos anos 50, esse pensamento vai se aprofundar, inclusive, reduzia a fronteira, a extensão da fronteira entre Brasil e Argentina. No início do século XX, por exemplo, ou no final do XIX, a forte presença brasileira no Paraguai, até avançado o século XX, até aí, pós-Segunda Guerra Mundial, a existência do Paraguai era uma forma de evitar o contato maior com a Argentina, porque pensava-se do lado brasileiro, no século XIX, em grande parte do século XX, que haveria uma guerra com a Argentina e que era inevitável, né? E essa guerra inevitável seria causada por um ataque à Argentina, e, portanto, teria que evitar uma fronteira comum. E tendo o Paraguai e o Uruguai como estados, evitava-se isso. E o interessante é que do lado argentino acreditava-se a mesma coisa, que era inevitável uma guerra,
e que o ataque viria do lado brasileiro. Bem, fato concreto, então, durante todo o século XIX, a política externa do Brasil e Império foi de contenção da Argentina e manutenção de autonomia em relação às grandes potências. Aí alguém poderá perguntar, bom, mas e a Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai foi feita pela Tríplice Aliança contra, né, o Paraguai. O Brasil foi aliado da Argentina, certo? Bom, também não vou entrar em detalhes, mas a Guerra do Paraguai ela é resultado de um processo complexo de construção dos estados nacionais na região e também de uma tentativa, de uma necessidade da economia paraguaia que começa a se abrir para o exterior a partir dos anos 1850, e em 1862 morre o ditador, o governante do Paraguai, Carlos Antônio Lopes, e o seu filho, né, Francisco Solano Lopes, toma o poder. Carlos Antônio Lopes tinha evitado bater de frente com o Império ou com a Argentina, não tinha fronteiras definidas com o Brasil nem com a Argentina, e a partir de 1852, com a queda de Rosas, derrubado, né, num enfrentamento com províncias do interior da Argentina aliadas ao Império, que é 1851, quer dizer, a Argentina reconhece a independência do Paraguai, mas não fornece facilidades, né, de acesso ao mar. Então, o Paraguai vê o Porto de Montevidéu como um acesso ao mar. E no Uruguai, que durante toda a década de 1850 teve sob influência brasileira, depois do fim da Guerra Civil de 1850, em que o Império do Brasil interviu no Uruguai em favor dos colorados, o Império do Brasil aliado a federalistas argentinos, como Urquiza, para enfrentar Rosas, então derrotaram, os blancos se renderam, e aí Rosas declara guerra ao Império, e o Império, aliado às províncias do interior da Argentina, vence Rosas, né? Existem dois estados argentinos durante a década de 50, que são Buenos Aires e a Confederação Argentina, com sede na cidade de Paraná. O Império mantém uma relação equilibrada com os dois, né? E, enfim, nesse processo, Carlos Antônio Lopes pega e mantém uma relação delicada. Ele é reconhecido por todos os países, mas ele não tem fronteiras definidas. Em 62, seu filho, no poder, resolve participar das lutas políticas no Uruguai, no Rio da Prata, o que seu pai não tinha feito, e conseguir um porto para manter o comércio com o exterior, principalmente com a Inglaterra, que tinha engenheiros e fornecia máquinas para o início, né? Muito máquinas, assim, ferrovia, uma pequena ferrovia que foi construída, e outras máquinas especialistas para o governo, que o governo paraguaio contratava em Londres. E, no final de contas, nessa tentativa de conseguir um porto em Montevidéu, Solano Lopes interfere numa nova guerra civil uruguaia, que dessa vez era apoiado, o lado colorado era apoiado tanto pela nova República Argentina, criada em 1862, por Mitre, em Buenos Aires, quanto pelo governo imperial. E ele acaba declarando guerra ao Brasil em dezembro de 65. Em dezembro de 64, invade Mato Grosso e pede autorização para a Argentina para passar com tropas para atacar o Rio Grande do Sul. A Argentina nega, e ao negar, ele invade a Argentina. Então, na verdade, quer dizer, Solano Lopes invade os dois principais países da região, que eram, até então, tinham rivalidade na política externa. E, como consequência, se constrói uma tríplice aliança, né? É um ponto fora da curva, porque o tradicional no Rio da Prata, antes e depois, vai ser o Rio de Janeiro se aproximando de Montevidéu e de Assunção, e disputando a influência na região com Buenos Aires, que tenta, isso até o século XX, também Assunção e influência em Assunção e Montevidéu, né? Então, nós temos 4, 5 anos de guerra, e essa guerra
existe a vitória da Tríplice Aliança. Mas logo depois, a política externa volta a ser a política externa em 1870 a 76, são fortes as tensões com a Argentina de novo, porque a Argentina, pelo Tratado da Tríplice Aliança, podia ficar com metade do território paraguaio, a região do Chaco hoje. E não, o governo imperial age para impedir que a Argentina, o governo imperial tinha assinado o Tratado da Tríplice Aliança, né? Quer dizer, age para evitar que a Argentina consiga esse território por esse motivo que eu expus, né? Então, de 1870 a 76, existe uma forte tensão, os dois países só não vão à guerra, porque a Argentina não tinha uma marinha, e o Brasil tinha uma marinha imperial forte, mas em 76 é assinado o Tratado de Paz da Argentina com o Paraguai, o Brasil tinha assinado em 1872, e nesse tratado é estabelecido o Paraguai, é consolidado o Paraguai como um país independente, e a partir daí, quer dizer, o Império alcançou seus objetivos no Rio da Prata. Quer dizer, o objetivo no Rio da Prata, o que era? Consolidar a independência do Paraguai e do Uruguai e definir fronteiras. Definiu fronteira com o Paraguai, definiu com o Uruguai, faltava só com a Argentina, né? De 1872 a 76, o Império entra numa crise política interna, que é a questão republicana, enfim, também a questão do trabalho dos escravizados, e recua, passa a ter uma presença menos ativa no Rio da Prata, mas tem forte influência no Paraguai e no Uruguai, né? E mantém boas relações com a Argentina. A Argentina, por sua vez, que tinha vivido instabilidade política, passa por um momento, começa a prosperidade, que é o modelo agroexportador, né? E também não tem mais, os seus interesses econômicos passam a estar principais lá na Europa, exportar cereais para a Europa e não mais disputar gado, no Uruguai, com gaúchos, enfim. Então, as relações se tornam relações, vamos dizer assim, fluídas nesse momento, né? Tanto que quando chega a 1889, quer dizer, as fronteiras Brasil-Argentina não tinham, a Argentina pleiteava grande parte do que é hoje o Santa Catarina, o Império, nas negociações, não chegaram a um acordo, e no finalzinho de 1889, Brasil e Argentina assinaram um acordo de submeter à arbitragem internacional, ao presidente dos Estados Unidos, essa questão, né? E no final de 1889, também está se realizando a primeira conferência interamericana, internacional americana, né, em Washington, convocada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos que já eram uma potência, mas não a potência que se tornaram depois, né, ainda rivalizava com a Inglaterra na América do Sul. E os Estados Unidos propunham a criação de um mercado consumidor de Ushuaia até o norte, quer dizer, na integração econômica, a adoção do dólar como moeda para essa região, e também a proibição de guerras entre países, que deveria haver negociações, e se elas fracassassem, deviam se recorrer aos Estados Unidos, para os Estados Unidos resolver quem tinha razão. As instruções do governo imperial para o ministro Lafayette, que era o representante brasileiro, era observar o que estava acontecendo, não apoiar as iniciativas norte-americanas, né? Enfim, fazer o acompanhamento. Foi também o representante argentino, por sua vez, agiu ostensivamente contra todas as iniciativas norte-americanas. E aí vem a República, né? Em 15 de novembro, quando essas coisas estão acontecendo, a negociação da fronteira e a questão do encontro em Washington, aí tem o golpe contra a monarquia, né, que é um golpe, né, foi um ato de força, evidentemente, existia uma Constituição em vigor e tudo mais, e cai o Estado monárquico. E aí vem o período republicano. Né? Esse período republicano, a República das Espadas, a República da Espada, com dois governantes militares, daí Espada, 1889 e 94, tenta alterar os paradigmas, né, existentes no período do período monárquico. Então, existe uma tentativa, um projeto de americanização da política externa brasileira. Esse projeto é uma decorrência do próprio movimento republicano, desde 1870, que acusava a monarquia de ser
um fator de instabilidade política com os países vizinhos e causar guerras. Então, houve uma guerra ideológica no início da República, entre pensadores monárquicos que ali estavam e os positivistas, né? E o primeiro ato concreto foi a questão da política americanista. Essa política americanista, de certa forma ingênua, romantizada, acreditava que o fato de só existirem repúblicas na América do Sul e o Brasil ser uma república, as relações seriam relações cordiais, né? Mas já tinha havido guerra entre repúblicas antes. Como consequência, aquele acordo com a Argentina aproveitou a oportunidade e logo reconheceu imediatamente a República, o que não foi o caso dos outros países, e imediatamente propôs ao governo Deodoro da Fonseca, provisório, propôs a divisão do território litigioso, o que foi aceito por Quintino Bocaiúva, que era o ministro de Relações Exteriores, e foi assinado o Tratado de Montevidéu, dividindo esse território em dois, né? Quer dizer, o tratado foi assinado, mas tinha que passar pela Câmara dos Deputados, a Constituinte fez a Constituição que determinava a aprovação de atos externos, né? E foi rejeitado por ir contra os interesses nacionais. E, como consequência, foi a arbitragem internacional. E aí aparece a figura, pela primeira vez, do Barão do Rio Branco, né? Quer dizer, Deodoro da Fonseca não é mais, Floriano não é mais presidente, assume o vice Floriano Peixoto, por processo de política interna que não dá tempo de ver aqui, né? E o Floriano Peixoto nomeia o Barão do Rio Branco, que até então era um desconhecido, né? E o Barão do Rio Branco vai se tornar um conhecido, ele vai participar dessa negociação, vai representar o Brasil em Washington, e o Brasil, o presidente Cleveland declara o território brasileiro. Mais tarde, Rio Branco vai representar o Brasil na questão das Guianas com a Guiana Francesa e também é declarado a vitória da posição brasileira. E Rio Branco se torna um herói nacional, na verdade, o primeiro herói nacional civil, vamos dizer. Né? Porque naquele momento não existiam heróis nacionais, os heróis do Império tinham sido derrubados pelos positivistas, e o positivismo tentava construir heróis tipo Tiradentes e tal, mas que ainda não tinham se consolidado perante a opinião pública. E como resultado, Rio Branco surge como um grande herói. Né? Na República da Espada, outro ponto de inversão foi a questão de autonomia, né? O Império sempre evitou a interferência das grandes potências. No caso de Floriano Peixoto, por exemplo, ele pediu a interferência dos Estados Unidos na revolta da Armada, e se não fosse o apoio militar norte-americano ao governo Floriano, Floriano teria caído. Né? Em 1894, Floriano passa o poder para o primeiro civil no poder na República, que vai ser Prudente de Moraes. E a República Velha, oligárquica, vai de 1894 a 1930, certo? E é a chegada da elite paulista ao poder, efetivamente, porque ele é paulista. Né? O período de 1894 a 98, de 1894 a 1902, vai ser um período de construção das bases, né, que vai ser o governo Prudente de Moraes e Campos Salles, das bases do que será a República Velha, né? Então, política de governadores, processo eleitoral, etc. Né? Em termos de política externa, Prudente de Moraes pôde fazer pouca coisa porque teve que estabilizar a situação política interna. O governo seguinte, de Prudente de Campos Salles, é que vai tomar as iniciativas. A primeira é de sanar as finanças públicas que estavam falidas, né, devido às políticas, a política emissionista do governo Deodoro da Fonseca e os gastos do Floriano, aliás, com a revolta da Armada, federalista, etc. Então, vai ter as renegociações da dívida em Londres, né, o fundo em Londres, e uma política dura, né, interna dura, econômica, que tornou o governo Campos Salles um governo impopular. Em relação, no plano regional, por outro lado, Campos Salles constrói
uma cordialidade com a Argentina, uma cordialidade política que não teve consequências econômicas, mas só o fato de ter uma cordialidade política, né, é extremamente importante. Eu vejo que nós estamos adiantados aqui no horário, ou melhor, eu estou atrasado no horário, e eu vou fazer uma síntese do período Rio Branco. De novo, eu gostaria de dizer, quem estiver interessado em detalhes num pensamento mais profundo, eu peço que veja o nosso livro, né, de História da Política Externa. Mas o período Rio Branco, de 1902 a 12, né, a era Rio Branco, vamos dizer assim, é uma era que repercute até hoje na política externa brasileira, né? E eu gostaria de fazer assim uma síntese de Rio Branco em relação ao mundo, tá? Na relação regional. Na relação da política interna, né? Rio Branco é um herdeiro da política externa do Império. Ele é um herdeiro, o pai dele foi importante, o Visconde do Rio Branco, mas ele teve que se atualizar em relação ao mundo que existia. Então, por exemplo, internamente, ele teve que se adaptar à nova realidade, que o poder econômico estava concentrado em São Paulo e, portanto, o poder político, a influência política de São Paulo. Tá? Ele se adapta a isso, a própria política externa de garantir acesso ao mercado norte-americano do café, de estimular a imigração com a vinda de mão de obra para as fazendas. Né? No plano mundial, os Estados Unidos se transformam numa grande potência, embora ainda não seja a grande potência financeira. Nesse momento ainda é o Reino Unido. Né? A partir da década de 20, já o Brasil vai fazer empréstimos em Nova York, por exemplo. Então, ele se adapta aos Estados Unidos. O Rio Branco vem da Europa, ele assistiu à expansão do imperialismo europeu para a África, né? Para a Ásia, a partilha da África. Ele estava na Europa quando aconteceu isso. Então, o Rio Branco, ele tem uma visão de que a América do Sul está ameaçada pelo imperialismo europeu e que o imperialismo europeu se aproveita da instabilidade política, das revoluções, etc., para, por sua vez, fazer intervenções em nome da defesa de interesses dos seus comerciantes, dos seus cidadãos. Então, para se defender, a América do Sul, para não ser vítima do imperialismo europeu, e o Brasil, por ser o maior território, com a Amazônia, etc., seria potencialmente a maior vítima, né, de uma penetração do imperialismo europeu, como se assistiu na África, interessado em territórios e recursos naturais. O Rio Branco julgava fundamental a estabilidade política. A instabilidade política era uma ameaça, né? Então, ele elege como prioridade apoiar a estabilidade política dos países da América do Sul. Como apoiar a estabilidade política? Evitando revoluções que derrubassem governos. E como evitar? Evitando, no caso brasileiro, a intervenção nos assuntos internos de outros países. Então, ao contrário do que o Império fez, por exemplo, depois da Guerra do Paraguai, de intervir nos assuntos internos do Paraguai para evitar vitória de políticos que fossem aliados da Argentina, Rio Branco deixa, por exemplo, em 1904, o governo colorado, que era tradicionalmente era pró-Brasil, deixa cair por uma revolução que vem de oposição de paraguaios oposicionistas, que vem da Argentina com apoio do governo argentino. Deixa cair esse governo. Em 1911 12, em cooperação com a Argentina, por exemplo, do presidente Sáenz Peña, que teve excelentes relações com o Brasil, os dois países se mantêm neutros na Guerra Civil Paraguaia, e o governo brasileiro deixa de fornecer armamento para o governo que era legítimo, em termos de direito internacional, para evitar o agravamento da guerra civil. Então, Rio Branco cria algo novo em relação ao que existia antes do Império. Primeiro, a não intervenção nos assuntos internos dos países vizinhos, e, em segundo lugar, uma cooperação com a Argentina, reconhecendo um fato consumado, quer dizer, a Argentina se tornou um grande país. A renda per capita da Argentina em 1900 era 4 vezes superior à renda do Brasil. O Brasil era uns $700, e a da Argentina era 2.900, por exemplo.
A Argentina estava 20% só abaixo a renda per capita dos Estados Unidos. Então, o Rio Branco reconhece uma situação de fato e vê que não é mais possível exercer uma hegemonia no Rio da Prata, defensiva, como tinha sido feito pelo governo imperial. E, como consequência, ele busca uma conciliação, uma política pragmática de aproximação com a Argentina e de convivência com a Argentina, né? Só que a Argentina tinha se tornado a grande potência econômica por desenvolver as suas relações, se tornar o grande fornecedor de cereais, carnes para a Europa e particularmente para o Reino Unido, né? Então, o Reino Unido é o grande apoio, né, da Argentina. O Brasil inferiorizado economicamente, inferiorizado militarmente, e tendo como maior mercado consumidor os Estados Unidos, a lógica de Rio Branco é aproximar o Brasil dos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, em 1906, no Encontro Pan-Americano feito no Rio de Janeiro, vem o secretário de Estado norte-americano, que é a primeira visita a primeira vez que um secretário de Estado saiu dos Estados Unidos para visitar outro país, que não se visitava países como hoje em dia, né? Enfim, hoje em dia, ou pós-Segunda Guerra Mundial, né? Era raro esse tipo de visita, né? Mas o Rio Branco não tinha ilusões, né? Nas cartas privadas dele, que eu publiquei, inclusive, em alguns artigos que eu escrevi, ele fala, olha, no futuro, os Estados Unidos, quando estiverem com excesso de população, também pensarão em se expandir para a América do Sul. Então, a relação dele com os Estados Unidos era cautelosa, pragmática e utilitária, né? Então, o Rio Branco ele consegue estabelecer uma política de inserção internacional do Brasil no mundo, que recupera a credibilidade perdida no período da República da Espada, no início da República, torna o Brasil respeitável, de novo, internacionalmente, como tinha sido no segundo reinado, estabelece critérios de relação com os vizinhos, né? Tem uma política pragmática. E uma observação, né? Rio Branco não era um pacifista por princípio, quer dizer, ele acreditava que o direito internacional devia predominar, mas esse direito internacional, o recurso do direito internacional da política externa não devia abdicar de um respaldo militar. Na questão do Acre, por exemplo, o Rio Branco mobilizou a Marinha e o Exército, certo? Ele defendeu o programa de rearmamento em 1906, quando o Brasil tinha muito dinheiro, então tinha muitos recursos e refez a armada que tinha sido destruída no final do século XIX. Né? Então, quando o Rio Branco morre, ele deixa como herança uma política pragmática, uma política externa pragmática de defesa dos interesses nacionais, de aproximação da grande potência sem alinhamento automático, isso é importante, também sem hostilidade por princípio. Por exemplo, a República Argentina, pelos motivos expostos, relações com a Inglaterra, etc., tinha pouco comércio com os Estados Unidos, ou limitado comércio, manteve uma postura desde o final do século XIX e durante boa parte do século XX, em vários governos, de uma posição anti-norte-americana por princípio, né? O Rio Branco não era nem anti-inglês, nem anti-norte-americano, nem anti... Ele era pragmático na política com a grande potência, né? Quando ele morre, e eu lamento, mas eu vou ter que realmente atropelar ainda mais, né? Sintetizar ainda mais, a herança dele persiste, a relação com Buenos Aires, a política com os países vizinhos, etc., se repercute até hoje, né? Maior ou menor intensidade e adaptada às realidades de cada época, evidentemente, ao contexto de cada época, né? Assim, nas décadas seguintes, até 1930, né? Eu vou pegar dois eventos que me parecem importantes como ponto de reflexão. De um lado, a Primeira Guerra Mundial, e de outro lado, a participação na Sociedade das Nações, né? A participação na Primeira Guerra é o rompimento de um paradigma, né? Quer dizer, o Brasil participando de um assunto europeu, dando guerra ao Império Alemão, depois de uma disputa interna dentro do Brasil entre
neutralistas e aliadófilos, como se chamava, no final declarou guerra. Né? Parte da historiografia vê isso, ou às vezes divulgadores, assim, jornalistas, com uma leitura mais superficial, veem essa participação como algo assim simbólica. Foi simbólica no plano militar, realmente. Mas o fato de o Brasil ter participado, ainda que de forma simbólica, tendo enviado alguns ajudantes para a França, tendo enviado um hospital militar para Paris, e tendo enviado uma esquadra que, quando chegou no Mediterrâneo, acabou a guerra, teve o fim das atividades bélicas, permitiu ao Brasil sentar-se nas negociações de paz em Paris e assinar o Tratado de Versalhes, o Tratado de Paz, e estar na Liga das Nações. Então, não são poucas conquistas. O Brasil conseguiu, mais que a Itália, por exemplo, indenizações das perdas na Primeira Guerra Mundial. Conseguiu 20 e poucos navios mercantes como pagamentos por café e prejuízos. Café apreendido pela Alemanha nos seus portos, em Hamburgo, prejuízo de torpedeamento de navios, etc. Né? E sentou-se como membro do Conselho que governava a Liga das Nações. Essa é a primeira observação a ser feita. E a segunda observação é quanto à própria Liga das Nações. Né? Todos conhecem a participação da Liga das Nações, e num determinado momento, o governo Arthur Bernardes tenta conseguir um lugar permanente para o Brasil no Conselho governante e condiciona aprovar a entrada da Alemanha, que pede para entrar, né, em 1926, condiciona a que o Brasil se torne membro permanente, porque outros países queriam ser membros permanentes, e não era possível, na perspectiva das grandes potências, naquele momento, ampliar o Conselho. E o Arthur Bernardes ameaça com a saída do Brasil caso a Alemanha caso não fosse aprovado e a Alemanha fosse aceita. Resultado, quer dizer, foi uma política voluntarista, sem uma leitura pragmática, que era o que o Barão do Rio Branco fazia, do poder nacional dentro daquele contexto, e como consequência o Brasil se viu obrigado a sair. O Brasil assim, né? Quer dizer, acabou o mandato do Arthur Bernardes, quem teve que sair, porque tinha que dar um prazo um aviso para a saída, foi o Washington Luiz, né? O Washington Luiz que foi obrigado a retirar o Brasil da Liga das Nações, porque senão também ficava um desgaste maior ainda de ameaçar e depois não cumprir uma ameaça em termos de política externa, né? Mas então essa questão da Liga das Nações me parece importante, porque de um lado mostra como o voluntarismo em política externa, que não é a mesma coisa que dizer que tem que ser imobilista, né? Mas o voluntarismo é achar aquela ideia que basta a vontade política para resolver problemas sem considerar as condições concretas em que se dá a política externa e o poder nacional. Então, como o voluntarismo custou caro para o Brasil, e como o pragmatismo é importante, um bom serviço diplomático é importante para analisar o contexto internacional. Enfim, então, basicamente, haveria muito mais coisas para dizer, evidentemente, mas eu me estendi um pouquinho mais no Império do que eu esperava, e então, basicamente é isso que deu para a gente tratar nesse período. Tá? Volto a afirmar também, chamar a atenção para mais um dado antes de encerrar, que é a questão da política externa e do seu corpo diplomático. Né? Essa sempre foi uma grande vantagem do Brasil desde a década de 1840, porque o Brasil teve diplomatas profissionais desde o Brasil Império, de carreira diplomática e diplomatas que transcenderam gabinetes, governos, etc. Enquanto que boa parte dos países vizinhos, os diplomatas variavam de acordo com os governos. Então, a ideia de uma continuidade na defesa dos interesses nacionais depende, de um lado, de meios, né? Quer dizer, condições econômicas, militares, poder nacional, poder econômico, e, de outro lado, dos agentes diplomáticos. Né? E, nesse sentido, o Brasil, durante todo esse período, avançado século XX, enfim, temos uma formação, uma carreira diplomática e a formação de diplomatas profissionais. Enfim, hoje à tarde vocês, aqueles que estiverem interessados, terão a continuidade da história da política internacional do Brasil com o meu colega
o Antônio Carlos Lessa, que vai falar do período pós-1930. Muito obrigado a todos.